Volume 06, Capítulo 20, Capítulo 169, Grande Devorador. Eu avancei pela masmorra, destruindo os esqueletos de Nihonium com repetição e recuperando meu MP com balas de cura ilimitadas conforme eu avançava. Eu normalmente colocaria um pouco mais de esforço, mas havia um inimigo poderoso me esperando, então usei repetição em minhas balas de cura para me manter armado e pronto para o chefe. Não demorou muito para que eu o encontrasse. Uma figura humanoide, com cabeça, corpo e membros, do tamanho de um homem adulto. Mas não tinha olhos, nariz nem boca. Todo o seu corpo era plano e liso, e um padrão assustador girava em torno dele. É como Júpiter, murmurei para mim mesmo. O padrão parecia uma imagem do planeta Júpiter que eu tinha visto em um livro didático. O grande devorador parecia como se alguém tivesse tirado uma foto do planeta e cortado uma forma humana dele. Era tão assustador que eu senti que ficaria doente só de olhar. Ele caminhou lentamente e alcançou um esqueleto próximo. Então, o devorou. Como uma borracha, sua mão só precisou atravessar o esqueleto para fazer o monstro desaparecer, deixando apenas alguns ossos caírem no chão. Agora não era hora de ficar atordoado. Um esqueleto emergiu de um buraco fresco na parede bem ao lado dele. A coisa humanoide estendeu o braço e devorou a parede e o esqueleto igualmente. O grande devorador, também conhecido como devorador de masmorras. Eu já conseguia ver como ele tinha ganhado esse nome. Então é um monstro que apaga tudo que toca, hein? Primeiro, vamos testar isso. Eu repetidamente atirei balas normais de minhas armas gêmeas em uma trajetória que as faria se fundir. No total, 12 balas perfurantes o atingiram. Eles rasgaram o ar enquanto voavam. Incapaz de reagir à velocidade delas, o grande devorador foi atingido por elas. Mas então, elas desapareceram, literalmente desapareceram. No instante em que as balas tocaram o grande devorador, elas desapareceram como os esqueletos de antes. Nesse caso, rapidamente troquei as balas. Dessa vez, carreguei balas congelante, balas flamejante e balas de relâmpago ilimitadas. Se balas físicas não fossem boas, dessa vez, eu dispararia minhas balas mágicas elementais. As balas atingiram e criaram círculos mágicos. O que? Essa foi a maior surpresa que tive desde que comecei a usar minhas armas. As balas congelante fizeram gelo, as balas flamejante fizeram fogo, e as balas de relâmpago fizeram raios caírem de cima, mas todas elas foram devoradas pelo grande devorador. Ele não tinha devorado apenas gelo, o único com massa sólida, até mesmo fogo e a eletricidade, incluindo os círculos mágicos que os criaram, desapareceram com o contato. O que mais me chocou foi que ele comeu os círculos mágicos junto com a matéria. O padrão parecido com Júpiter em sua pele tinha o poder de destruir qualquer coisa que tocasse? De repente, lembrei-me do mestre da masmorra de Nihonium, o espectral com um corpo transparente. Enquanto fosse um monstro, deveria ser derrotável. O fato de ter sido trazido aqui como um perdido significava que deveria haver um jeito. Nesse caso, usarei uma bala teleguiada para encontrar seu ponto fraco. Rapidamente pulei para o lado. O grande devorador avançou em minha direção bem na hora em que disparei a bala teleguiada. Sua velocidade era feroz, eu não esperava isso, dados seus movimentos lentos antes. Se eu tivesse me movido um décimo de segundo depois, eu teria sido apagado. Ele balançou seu braço, devorando a bala teleguiada. E estremeci. Não tinha comido só a bala teleguiada. Quando o braço da coisa roçou a ponta do meu nariz, percebi que estava comendo tudo. Não foi exagero. Balas, o ar ao redor delas, não, todo o espaço, parecia desaparecer em seu rastro. Eu pousei. Suor frio escorria pelas minhas costas. O grande devorador devorava de tudo e não me perseguiu. Ele estendeu a mão casualmente para as paredes da masmorra ao lado dele, destruindo-as também. Apagando tudo o que pudesse colocar as mãos. Se eu deixar isso acontecer, ele vai comer a masmorra inteira. Eu tinha que parar, então disparei todas as balas que ainda tinha que tentar. Balas de contenção,
balas de sono, balas de cura. Eu tentei todas as últimas que eu tinha. Mas devorou todas elas. As cordas de luz das balas de contenção, os efeitos das balas de sono, a luz curadora das balas de cura. Qualquer coisa que tocasse o grande devorador era devorada e apagada. A única que ele não comeu foi a bala lixo, e isso porque era tão lenta que não conseguia atingir o inimigo. Guardei minhas armas. Dessa vez, eu tentaria magia. Repetição naturalmente não funcionou. Tentei todos os feitiços que aprendi sobre isso, de cortador de vento em diante. Cada falha me fazia tremer mais, pois elas eram devoradas assim como os círculos mágicos das balas especiais. Ele comeu e apagou até mesmo a magia. Ok. Que tal isso? Peguei um dos ossos que ele não tinha comido do chão. Com o osso da coxa do esqueleto na mão, eu o levantei e usei a pedra rocha absoluta. Quando você usa uma pedra rocha absoluta, você fica mais duro do que qualquer substância. Esse efeito se estende a qualquer coisa que você esteja segurando. O osso do esqueleto que eu segurava era invencível agora também. Eu me aproximei e o balancei no grande devorador. Minha velocidade e força eram equivalentes a F, enquanto invencível, mas o grande devorador levou o golpe de frente. O resultado foi o mesmo de todo o resto. Ele comeu o osso invencível, deixando apenas cacos lamentáveis para trás. O grande devorador contra-atacou. Consegui desviar enquanto estava invencível, mas ele ainda arranhou o meu quadril. Uma das minhas armas foi levada no processo. Ah! Recuei desesperadamente, tentando colocar espaço entre nós. Se eu ficasse perto, estaria acabado. Apesar da minha invencibilidade, apesar da minha vitalidade e HP Rank SS, eu tinha certeza de que ele me devoraria. O grande devorador não perseguiu, ele priorizou as paredes da masmorra mais próximas. Eu não estava prestes a morrer, mas o perigo estava em andamento. A masmorra morreria nesse ritmo. Aqui, experimentei o verdadeiro terror do nome devorador de masmorras. O que eu poderia fazer? Como eu poderia eliminá-lo? Tinha que haver uma maneira de eliminá-lo. O fato de estar aqui significava que alguém o havia derrotado e trazido seu drop para cá, afinal. Tinha que haver um jeito. Um meio de vitória existia. Mas o que era? O devorador de masmorras balançou o braço. Um único movimento semelhante ao humano, como se estivesse espantando uma mosca. Ele havia apagado uma bala lixo. O que eu havia disparado antes finalmente chegou perto dele. Uma revelação veio sobre mim. Peguei minha outra arma. Depois de remover todas as balas, carreguei-a cheia de balas lixo. Disparei uma bala e recuei. Fogo, recue. Fogo, recue. Continuei com isso no meu caminho para a entrada da masmorra. Mesmo depois de ter saído da masmorra, continuei atirando balas lixo. As balas lixo, cada uma disparada a um passo de distância, avançavam lentamente pelo ar. Pareciam trilhos de trem juntos. Eu senti a presença do grande devorador. Ele vinha de dentro da masmorra. Ele bateu o braço várias vezes, comendo a bala lixo, bala após bala. Balance, dê um passo à frente. Balance, dê um passo à frente. Ele seguiu o rastro de balas lixo até sair da masmorra, momento em que o grande devorador desapareceu de repente. Não importa o quão forte fosse, mesmo sendo um ser capaz de apagar qualquer coisa. Todos os monstros neste mundo desapareciam no momento em que cruzavam o limiar de uma masmorra. O grande devorador não foi exceção. Atraído pelas balas lixo, ele saiu sob o céu e morreu imediatamente.